Olá, eu me chamo Thiago Maciel. Vamos para mais uma aula de tópicos especiais em matemática para o CAUNI. Nessa segunda aula, a gente vai continuar falando sobre matrizes. A gente vai apresentar a resolução de problemas contextualizados envolvendo operações com matrizes. Vamos para a resolução dessa questão. Um projeto de pesquisa sobre dietas envolve adultos e crianças de ambos os sexos. A composição dos participantes no projeto é dada pela matriz. Tem-se uma matriz 2 por 2, em que na primeira linha eu tenho pessoas do sexo masculino, na segunda linha eu tenho pessoas do sexo feminino, na primeira coluna eu tenho adultos, na segunda coluna eu tenho crianças. Então, claramente, essa matriz me diz que 80 pessoas são adultos do sexo masculino, 120 pessoas são crianças do sexo masculino, 100 são adultos do sexo feminino e 200 pessoas são crianças do sexo feminino. O número diário de gramas de proteínas, de gorduras e de carboidratos que cada criança e cada adulto consomem é dado pela matriz. Tem-se uma matriz 2 por 3, duas linhas e três colunas, em que na primeira linha eu tenho os adultos, na segunda linha eu tenho as crianças, nas colunas, de maneira ordenada, eu tenho proteínas, gorduras e carboidratos. Então, por exemplo, se eu pegar o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna dessa matriz, ele vai me dizer que o número diário de gramas de proteínas de um adulto é de 20 gramas. Né? E os outros valores podem ser observados aí na matriz. A partir dessas informações, julgue os itens. Então, o que a gente tem que fazer é verificar se essas três afirmações dadas são verdadeiras ou falsas. Vemos que na primeira matriz, a matriz 2 por 2, ela indica o seguinte: o elemento A e J, ele vai me dar o número de pessoas do sexo I, tá? Sendo I igual a 1 sexo masculino e I igual a 2 sexo feminino, tá? E J igual a 1 vai me dizer que ela é um adulto e J igual a 2 vai me dizer que ela é uma criança. Na segunda matriz, a matriz 2 por 3, o elemento B e J vai me indicar o seguinte: I igual a 1 está associado ao adulto, I igual a 2 está associado à criança, J igual a 1 é proteína, J igual a 2 gordura, J igual a 3 carboidrato. Então, o elemento B e J dessa matriz vai me dizer justamente o número diário de gramas de proteína, gordura ou carboidrato consumido por criança ou adulto, a depender dos valores de I e J. Então vamos avaliar a primeira afirmação. Ela diz que 6.000 gramas de proteínas são consumidas diariamente por adultos e crianças do sexo masculino. Bom, eu vejo que eu tenho 80 adultos do sexo masculino e eles devem consumir 20 gramas de proteínas diariamente. Tá? Eu tenho 120 crianças do sexo masculino e elas devem consumir 10 gramas de proteínas diariamente. Tá? Então, dessa forma, para eu saber a quantidade total de proteína consumida por adultos e crianças do sexo masculino, basta fazer 80 vezes 20 mais 120 vezes 10, tá? Os cálculos estão aí na tela, o resultado é 2.800. Tá? Bom, a afirmação dizia que eram 6.000 gramas, né? Então, evidentemente, é uma afirmação falsa. Vamos avaliar se a próxima afirmação é verdadeira ou falsa. A quantidade de gorduras consumida diariamente por adultos e crianças do sexo masculino é 50% menor que a consumida por adultos e crianças do sexo feminino. Tá? Então, para eu calcular a gordura consumida por adultos e crianças do sexo masculino, basta eu verificar o seguinte: são 80 adultos do sexo masculino, 120 crianças do sexo masculino também, e a segunda coluna da segunda matriz me diz que tanto adultos quanto crianças devem consumir 20 gramas de gorduras. Tá? De modo que a gordura consumida por adultos e crianças do sexo masculino seria calculada dessa forma: 80 vezes 20 mais 120 vezes 20, efetuando os cálculos, 4.000 gramas. Agora, no caso de adultos e crianças do sexo feminino, teríamos o seguinte:
A primeira matriz me diz que eu tenho 100 adultos do sexo feminino, 200 crianças do sexo feminino, tá? E a segunda matriz me diz que tanto adultos quanto crianças devem consumir 20 gramas de gordura diariamente. De modo que gordura consumida por adultos e crianças do sexo feminino, calculada da seguinte forma: 100 vezes 20 mais 200 vezes 20. Efetuando esses cálculos, eu tenho 6.000. Tá? Aí a afirmação era de que a quantidade de gordura consumida por adultos e crianças do sexo masculino era 50% menor que a consumida por adultos e crianças do sexo feminino. Essa afirmação é falsa, né? Porque 4.000 não corresponde a 50% de 6.000. Vamos avaliar lá aquela última afirmação, então. As pessoas envolvidas no projeto consomem diariamente um total de 13.200 gramas de carboidratos. Para verificar se essa afirmação é verdadeira, eu preciso calcular o consumo de carboidrato de todos os envolvidos no projeto, adultos e crianças do sexo masculino ou do sexo feminino. Né? Então, para isso, é só efetuar a seguinte operação: 80 vezes 20 mais 120 vezes 30, porque perceba que ali a última coluna da segunda matriz me dá justamente o consumo diário de carboidratos, né? Então, adultos consomem 20 gramas de carboidrato diariamente, crianças consomem 30 gramas, né? Então, basta fazer 80 vezes 20 mais 120 vezes 30 mais 100 vezes 20 mais 200 vezes 30. Efetuando esses cálculos, o valor de fato é 13.200 gramas e essa afirmação é verdadeira. Vamos para a resolução dessa próxima questão. Uma fábrica decide distribuir os excedentes de 3 produtos alimentícios A, B e C a 2 países da América Central, P1 e P2. As quantidades em toneladas são descritas mediante a matriz Q. Então, nessa matriz Q, a gente observa que ela é uma matriz 2 por 3. Nas linhas, eu tenho país P1, país P2, e nas colunas eu tenho lá os produtos A, B e C. Para o transporte aos países de destino, a fábrica recebeu orçamentos de 2 empresas em reais por tonelada, como indica a matriz P, uma matriz 2 por 2, tá? Em que na primeira linha eu tenho a primeira empresa e na segunda linha eu tenho a segunda empresa, né? Os orçamentos em reais por tonelada, tá? Para transportar para os países P1 e P2. Então, na letra A, efetue o produto das 2 matrizes na ordem que for possível e o que representa o elemento A13 da matriz produto. Letra B, que elemento da matriz produto indica o custo de transportar o produto A com a segunda empresa aos 2 países? E na letra C, para transportar os 3 produtos aos 2 países, qual empresa deveria ser escolhida, considerando que as duas apresentam exatamente as mesmas condições técnicas e o porquê disso. Então, a matriz Q, ela vai me dar a quantidade em toneladas dos produtos A, B e C, né? E aí o A está associado ao J igual a 1, B está associado ao J igual a 2, C está associado ao J igual a 3, tá? Distribuídos para os países P1 e P2. I igual a 1 indica o país P1, I igual a 2 indica o país P2. Já na matriz P, o elemento Pzinho e J vai me dizer o seguinte: I igual a 1 está associado à primeira empresa, I igual a 2 está associado à segunda empresa, J igual a 1 é o país P1, J igual a 2 é o país P2. Ela vai me dizer o orçamento em reais por tonelada que cada empresa vai cobrar para transportar os produtos para os respectivos países. Então, na letra A, bom, eu preciso efetuar o produto entre essas matrizes como a matriz
Q é do tipo 2 por 3 e a matriz P é do tipo 2 por 2, eu só consigo multiplicá-las nessa ordem que está indicada aí na tela. Só consigo multiplicar na ordem P vezes Q. Tá? Porque, lembrando aqui, para que seja possível o produto entre duas matrizes, para que seja possível a multiplicação entre duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Né? Então, no nosso caso, eu só consigo multiplicar nessa ordem P vezes Q. Tá? Então, os cálculos estão indicados aí na tela, né? Lembrando que a multiplicação de matrizes é feita da seguinte forma: eu vou pegar a primeira linha da primeira matriz, primeira coluna da segunda matriz, vou multiplicar os elementos de forma ordenada e vou somar os resultados, né? Então, vou fazer 500 vezes 200, 300 vezes 100, somar os resultados. Esse vai ser o elemento A11 da matriz que vai resultar dessa multiplicação. Eu vou pegar a primeira linha da primeira matriz, segunda coluna da segunda matriz, e vou fazer 500 vezes 100, 300 vezes 150, somar os resultados, esse será o elemento A12 da matriz que resulta dessa multiplicação, e vou repetir esse procedimento para todas as linhas da primeira matriz, todas as colunas da segunda matriz, os resultados estão aí na tela. Tá? A matriz que resulta dessa multiplicação é essa matriz que está aí na tela. E aí, qual é a interpretação que a gente vai dar para esse elemento A13 dessa matriz que resultou desse produto? O A13 é aquele que é igual a 135 mil. Tá? Ele vai me dar o orçamento apresentado pela primeira empresa para distribuir o produto C aos dois países, porque o I igual a 1 está associado à primeira empresa, né? E o J igual a 3 está associado ao produto C. Bom, na letra B, o elemento da matriz que indica o custo de transportar o produto A com a segunda empresa aos dois países é o elemento A21 dessa matriz que resulta dessa multiplicação, que é igual a 100 mil, justamente porque I igual a 2 está associado à segunda empresa e J igual a 1 está associado ao produto A. Bom, para avaliar qual é a empresa que oferece o melhor orçamento para transportar os três produtos aos dois países, tá? Eu tenho que verificar justamente o seguinte: o custo da primeira empresa. Basta somar A11 mais A12 mais A13 da matriz que resultou da multiplicação lá entre as matrizes P e Q. Efetuando esses cálculos, eu tenho 360 mil reais. Tá? Agora, a segunda empresa, o seu custo total vai ser calculado somando-se os elementos A21, A22 e A23 da matriz que resultou daquela multiplicação P vezes Q. Efetuando aí a soma, eu tenho 270 mil reais. Tá? Então, assim, a segunda empresa tem um custo menor, né? É uma diferença de 90 mil reais. Nessa questão, uma técnica para criptografar mensagens utiliza a multiplicação de matrizes. Um codificador transforma sua mensagem numa matriz M com duas linhas, substituindo cada letra pelo número correspondente à sua ordem no alfabeto, conforme o modelo apresentado a seguir. Então, tem uma tabelinha aí que estabelece uma correspondência entre cada letra do alfabeto e um número nessa ordem, né? A letra A está associada ao número 1, a letra B ao número 2 e assim por diante. Por exemplo, a palavra senhas ficaria assim. Ele pega as 6 letras dessa palavra, distribui essas letras em duas linhas de uma matriz M e troca cada letra pelo número correspondente na tabela acima. Então, a letra S está associada ao número 19, a letra E ao número 5, a letra N ao número 14, a letra H ao número 8, a letra A ao número 1 e a letra S ao número 19. Tá? Para codificar, uma matriz 2 por 2A é multiplicada pela matriz M, resultando na matriz E igual a A vezes M,
que é a mensagem codificada a ser enviada. Ao receber a mensagem, o decodificador precisa reobter M para descobrir a mensagem original. Para isso, utiliza uma matriz 2 por 2, B, tal que B vezes A é igual a I, em que I é a matriz identidade 2 por 2. Assim, multiplicando B por E, obtém-se B vezes E igual a B vezes A vezes M, que é igual a M. Uma palavra codificada segundo esse processo por uma matriz A, que tem como elementos 2, 1, 1, 1, resultou na matriz E, que está dada aí, ó, 47, 30 e 29, essa foi a primeira linha, 28, 21 e 22. Então, calcule a matriz B, decodifique a mensagem e identifique a palavra original. Bom, primeiramente, para determinar a matriz B, é dado no enunciado que ela é uma matriz 2 por 2, então coloquei ali uma matriz 2 por 2, cujos elementos Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são desconhecidos, e é dado no problema que se eu multiplicar a matriz B pela matriz A, isso resultará na matriz identidade, foi o que eu coloquei ali, ó, A vezes B igual a I2, e aí vamos para os cálculos, né? A matriz A foi dada, né? É aquela matriz 2, 1, 1, 1, multiplicada pela matriz B, ABCD, igual a matriz identidade de ordem 2, ela tem como elementos 1, 0, 0, 1. Tá? Então, multiplicando as matrizes à esquerda, tá? Eu tenho ali, ó, primeira linha com a primeira coluna, 2 vezes o A, 1 vez o C, somos resultados 2A mais C. Primeira linha com a segunda coluna, 2 vezes o B, 1 vez o D, somos resultados 2B mais D. Segunda linha com a primeira coluna, 1 vez o A, 1 vez o C, somos resultados A mais C. Segunda linha com a segunda coluna, 1 vez o B, 1 vez o D, somos resultados B mais D. Para que se estabeleça a igualdade entre essas duas matrizes são iguais se elas, se elas são do mesmo tipo e se os termos que ocupam a mesma posição são iguais entre si. De modo que, para que a igualdade ocorra, o 2A mais C tem que ser igual a 1, o A mais C tem que ser igual a 0, o 2B mais D tem que ser igual a 0, o B mais D tem que ser igual a 1. Resolvendo esses sistemas que estão aí na tela, eu concluo que A igual a 1, C igual a menos 1, B igual a menos 1, D igual a 2, de modo que a matriz B é a matriz 1, menos 1 e 2. Bom, agora o processo de decodificação é descrito no enunciado da seguinte forma, tá? Eu tenho que pegar a matriz B, que a gente acabou de descobrir, tá? Multiplicar pela matriz E que foi dada, e isso resultará na matriz M, que é a matriz que tem a mensagem que a gente precisa efetivamente descobrir, né? Então, efetuando a multiplicação B vezes E e igualando a matriz M, eu tenho o seguinte, ó, as contas estão indicadas aí, eu coloquei ali a matriz B, 1, menos 1 e 2, multiplicando pela matriz E, 47, 30, 29, 28, 21 e 22, isso deve ser igual à matriz M. A multiplicação de matrizes já foi apresentada anteriormente, então os cálculos estão todos aí na tela indicados, e a matriz M será a matriz 19, 9, 7, 9, 12 e 15. Então, procurando lá na tabela fornecida pelo enunciado, o número 19 está associado à letra S, o número 9 associado à letra I, 7 associado à letra G, 9 associado à letra I, 12 associado à letra L, 15 associado à letra O. Então, a mensagem original é a palavra sigilo. Vamos para a última questão dessa aula. Um determinado produto deve ser distribuído a partir de 3 fábricas para 4 lojas consumidoras. Seja C igual a CIJ 3 por 4, a matriz do custo unitário de transporte da fábrica I para a loja J, com
Cij igual a 2i menos 3j, tudo isso elevado ao quadrado, seja B igual a Bij 3 por 4, a matriz que representa a quantidade de produtos transportados da fábrica I para a loja J em milhares de unidades, com Bij igual a I mais J. Então, na letra A, determine as matrizes C e BT, né, a transposta da matriz B, né? E na letra B, sendo D igual a essa matriz coluna 4 por 1, em que todos os elementos são iguais a 1, e essa matriz linha 1 por 3, em que o primeiro elemento é o 1 e os outros dois elementos são iguais a 0, determine as matrizes X igual a Xij 3 por 1 e Y igual a YIJ 1 por 3, tais que X é igual a B vezes D e Y é igual a E vezes C vezes BT. Em seguida, determine o significado econômico de XIJ e YIJ. Bom, primeiramente vamos obter a matriz C por meio de sua lei de formação. Ela é uma matriz 3 por 4, ela tem 3 linhas e 4 colunas. Eu tenho um total de 12 elementos a determinar. E a sua lei de formação, conforme o enunciado, é Cij igual a 2i menos 3j, tudo isso ao quadrado. Então, C11, trocar i por 1, j por 1 e fazer as contas, né? Então, ele vai ser 2 vezes 1, menos 3 vezes 1, tudo isso ao quadrado, resultado C11 igual a 1. C12, trocar i por 1, j por 2, na sua lei de formação, a gente vai ter que o C12 vai ser 2 vezes o 1, menos 3 vezes o 2, tudo isso ao quadrado, efetuando os cálculos, C12 é igual a 16. Bom, todas as outras contas estão indicadas aí na tela, de modo que a matriz C é essa fornecida aí, ó, primeira linha 1, 16, 49, 100, segunda linha 1, 4, 25, 64, terceira linha 9, 0, 9, 36. Bem, agora encontrando a matriz B, que é uma matriz também 3 por 4, também tem 3 linhas e 4 colunas, um total de 12 elementos a determinar, sua lei de formação é Bij igual a I mais J. Então, B11 é igual a 1 mais 1. B12 é igual a 1 mais 2. B13 é igual a 1 mais 3 e assim por diante. Todos os cálculos estão indicados aí na tela e a matriz B ela vai ser uma matriz 3 por 4, em que a primeira linha tem os elementos 2, 3, 4, 5, segunda linha tem os elementos 3, 4, 5, 6, terceira linha tem os elementos 4, 5, 6 e 7, só que o enunciado pede para a gente determinar a transposta dessa matriz, tá? Então, a gente obtém a transposta da matriz B transformando a primeira linha da matriz B original na primeira coluna da sua transposta, a segunda linha da matriz original na segunda coluna da sua transposta, a terceira linha da matriz original na terceira coluna da sua transposta. Bem, agora vamos obter essa matriz X do tipo 3 por 1 por meio da multiplicação entre as matrizes B e D. A matriz B foi determinada na tela anterior, a matriz D é fornecida no enunciado, é uma matriz coluna 4 por 1, em que todos os elementos são iguais a 1, né? Então, eu tenho que efetuar a multiplicação entre as matrizes B e D. Os cálculos estão indicados aí na tela. Então, relembrando que a multiplicação de matrizes se dá da seguinte forma. Eu vou pegar os elementos das linhas da primeira matriz, multiplicar de maneira ordenada pelos elementos das colunas da segunda matriz e somar os resultados, né? Então, quando eu pegar primeira linha da matriz B com a primeira coluna da matriz D, eu vou fazer 2 vezes o 1, 3 vezes o 1, 4 vezes o 1, 5 vezes o 1, vou somar os resultados. Isso dá 14. Ah, então, esse é o elemento que vai ocupar a primeira linha e a primeira coluna dessa matriz X, né, que resulta da multiplicação entre as matrizes B e D. Repito esse processo para todas as linhas da matriz B, né? Então, pego segunda linha com a primeira coluna,
3 vezes 1, 4 vezes 1, 5 vezes 1, 6 vezes 1, somos resultados. Isso dá o 18, tá? Que ele é o elemento A21 da matriz X. E aí, terceira linha da matriz B, com a primeira coluna da matriz D, 4 vezes 1, 5 vezes 1, 6 vezes 1, 7 vezes 1, somos resultados, isso dá 22. Esse é o elemento A31 da matriz X, né? Nesse caso, o elemento x e j, ele representará a quantidade total em milhares de unidades de produtos transportados de cada fábrica, sendo que I é igual, pode-se assumir os valores 1, 2 e 3 para as 4 lojas consumidoras. Essa é a interpretação, tá, desse elemento obtido. E agora, por fim, a gente tem que encontrar a matriz Y do tipo 1 por 3, que resulta da seguinte operação. Ela é obtida por meio de E vezes C vezes BT. BT é a transposta da matriz B, né? Então, primeiro eu vou fazer aquela multiplicação C vezes BT, tá? Em seguida eu vou multiplicar E pela matriz que resultará dessa multiplicação e em seguida a gente interpreta aí os valores obtidos, né? Então os cálculos estão aí na tela, a multiplicação de matrizes já foi explorada amplamente aí ao longo dessa aula, então fazendo C vezes BT, tá? Eu vou pegar lá a primeira linha da matriz C, 1, 16, 49, 100, multiplicar de maneira ordenada pelos elementos da primeira coluna da matriz BT, 2, 3, 4, 5, vou somar os resultados. Essa operação resultará no 746. Bom, todas as outras contas ficam como exercício para você fazer. Eu coloquei aí os resultados na tela. Tá? A matriz que vai resultar desse produto C vezes BT é aquela matriz 3 por 3 que tem como elementos 746, 912 e 1078, essa é a primeira linha. Segunda linha, 434, 528, 622. Terceira linha, 234, 288 e 342. Agora eu vou multiplicar a matriz E, que é uma matriz linha que tem como elementos 1, 0, 1, por essa matriz que a gente acabou de encontrar. Então, basta pegar primeira linha da matriz E com a primeira coluna da matriz que a gente acabou de encontrar, a gente encontra 746 como resultado. Primeira linha da matriz E com a segunda coluna da matriz que a gente acabou de encontrar, 912 é o resultado. Primeira linha da matriz E com a terceira coluna da matriz que a gente encontrou no produto anterior, 1078 é o resultado. Qual é a interpretação para esses valores, né? Então, 746 ele vai representar o custo total para se transportar produtos produzidos na fábrica 1 para todas as lojas 1, 2, 3 e 4. O 912, por sua vez, é o custo total para se transportar os produtos produzidos na fábrica 2 para transportar para todas as lojas 1, 2, 3 e 4. E, por fim, a gente conclui que cada elemento Y da forma Y e J representa o custo total para se transportar produtos produzidos na fábrica J, né, com J variando, assumindo os valores 1, 2 ou 3, para todas as lojas.